Olá, no seu programa Consciência Espírita de hoje, Atos Mediúnicos, uma obra psicografada por Marco Antônio Maiuri. É um livro que é destinado a todos aqueles que querem conhecer melhor a mediunidade, se aprofundar no estudo da mediunidade. Atos Mediúnicos, uma publicação da editora Mundo Maior. E os direitos autorais desse livro foram doados a uma instituição espírita, a Fundação Espírita André Luiz. Marco Antônio, você está devendo para nós. Olha o espírito cobrando, olha né? Só, tá vendo? Você está devendo para nós uma explicação. Sim. Eu tinha falado dos jovens, me parece, mas acho que a resposta pode ser generalizada. O que as pessoas que estão sentindo manifestações mediúnicas devem fazer? Porque muitas pessoas, conforme a gente recebe, elas têm assim uma restrição de ir na casa espírita, porque elas dizem assim, eu sou católico, eu não quero ir lá na casa espírita porque eu sei que eles vão me ajudar, mas eu não quero ser espírita. O que você tem a dizer a essas pessoas? Bom, primeiramente que, como não foi dito no início, a mediunidade não pertence ao espiritismo, né? Ela pode se manifestar em pessoas de várias crenças. Todas as crenças são importantes, todas as crenças têm o seu grau de importância de acordo com o entendimento de cada um. Dizem que a melhor religião é aquela que te torna uma pessoa melhor, não é? Mas a mediunidade propriamente dita, ela somente vai ser bem direcionada se for estudada e modificada e aperfeiçoada pela doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, através do livro dos médiuns, o estudo do livro dos espíritos e principalmente evangelizar o seu coração, vai tornar a mediunidade saudável. Sem dúvida nenhuma, somente procurando uma casa espírita poderá ter um direcionamento mais apropriado à sua mediunidade, né? Agora, é importante notar que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Ele tem a sua essência, a sua base fundamental, são as palavras de Jesus, são os ensinamentos de Jesus. Então, a pessoa de qualquer crença pode ter acolhida numa casa espírita, sem que seja necessário ele ter a consciência pesada, vamos dizer assim, de ter colocado a sua crença de lado. O importante é que a mediunidade é um chamamento, a mediunidade é uma responsabilidade que a pessoa adquire. Hoje em dia é um assunto bastante falado, um assunto bastante estudado pela própria ciência e tornar-se-á algo de comum em futuro bem próximo. Ou seja, se você que está em casa, que é católico, que é protestante, que professa outra crença, está sentindo uma manifestação mediúnica, não precisa se converter ao espiritismo. Não é necessário. Ele pode aprender sobre a mediunidade, estudar a mediunidade nas casas espíritas e o seu livre-arbítrio naturalmente será respeitado. Porque eu recebo muitas pessoas em nossa casa, Afonso, que chegam com uma mediunidade muito exacerbada e um pouco desequilibrada muitas vezes, e quando começa a fazer os tratamentos, essa mediunidade aflorada, vamos dizer assim, ela cede um pouco, ela baixa um pouco. Acalmando a pessoa. Acalma, porque ocorre um reequilíbrio das energias, né? Das vibrações, das energias. E a pessoa até diz assim, puxa, acabou minha mediunidade. Não é, que ela está sendo regulada, né? Principalmente a parte perispiritual. Você sabe que é importante a gente tocar nesse assunto pelo seguinte, mediunidade não é patologia, não é doença. Não. É a mesma coisa que acusar uma faca, porque ela foi usada como instrumento para causar um mal a uma pessoa. A faca corta o pão, corta o peixe, corta a carne. Enfim, é um instrumento utilíssimo para nós. Mas mal usada ou mal sintonizada, se a pessoa que está usando não está sintonizada no bem, ela vai eventualmente se desequilibrar. Então a mediunidade que não está, digamos assim, sintonizada no equilíbrio, na paz, na fraternidade, ela poderá ser usada, aliás, inconscientemente, não é, Marco Antônio? Conscientemente. Porque os nossos pensamentos, eles irradiam, né, Afonso? E o médium, ele é uma pessoa como outra qualquer. A única diferença é que ele tem uma sensibilidade um pouco maior. Portanto, é necessário que ele se vigie um pouco mais, não é? Aqueles sentimentos que todos nós estamos trabalhando durante a nossa existência, como, por exemplo, a vaidade, o preconceito, o egoísmo também, não é? Sentimentos que nos atrapalham a caminhada e que banir esses sentimentos torna a vida do ser uma vida mais feliz.
E quando o médium consegue fazer essa reforma interior, evangelizar o seu coração, naturalmente os benfeitores espirituais, tendo ele mediunidade, vão ajudá-lo no desenvolvimento da mesma. Marco Antônio Maiuri, fala um pouquinho para nós de atos mediúnicos. O que nesse livro sensibilizou mais você? Eu vou pedir à produção do programa mostrar atos mediúnicos. Aliás, na capa do livro está o trigo aí. Está o trigo. É um símbolo, né? Do trabalho, né? Símbolo do trabalho. Sem dúvida nenhuma, é um livro que nos chamou bastante atenção. São informações colhidas por Natanael em algumas reuniões que ele teve no mundo espiritual, não é? A respeito do assunto, e ele achou por bem trazer aqui para nós esses conceitos, né? Conceitos que eu, particularmente, em minha existência, já aprendi muito com eles, uso constantemente, uso no Evangelho no Lar, inclusive, que entre as lições sobre mediunidade existem conceitos também evangélicos de posicionamento do pensamento, né? Então é importante. Interessante. Você está conversando com alguém que também trabalha na mediunidade. Sim. E eu preciso dizer, nesse instante, sem afetação, sem exagero, que a presença espiritual, não é? É verdade. Dos amigos que trabalham na Estão literatura. Eu vinha pensando aqui, esse trabalho que a gente faz, Marco, você acompanha aqui na televisão, é um trabalho feito, eu sou voluntário. Nós estamos aqui voluntariamente falando desses livros pelo nosso amor à literatura, não é isso? É o seu caso, você recebeu, doou os direitos autorais. Então nós estamos aqui desprendidos. E eu queria pedir a você, nesse desprendimento, nessa aura espiritual tão boa que eu estou sentindo aqui nesse instante, que você se detivesse em especial a uma parte do livro, já que não é possível falar do livro inteiro. Então, tem o primeiro capítulo chamado Sintonia Saudável, é realmente muito bonito, porque ele diz a respeito da tarefa mediúnica, quando ela começa a fazer parte da vida do ser, né? Parte da vida do médium. Ou seja, os amigos espirituais estão por toda parte. Nós não podemos falar de espiritismo o dia inteiro em nosso trabalho, nossa vida comum. Mas nós somos espíritas o dia inteiro, todas as horas do dia. A mesma coisa a mediunidade. Tem a hora certa, o momento certo para ser praticada. Mas somos médios também às 24 horas do dia, não é verdade? E para que a sintonia seja saudável, é necessário, principalmente, que o médium se conscientize de que ele é um instrumento. Esse instrumento é um instrumento de uma personalidade que ainda está em formação. Nossa personalidade, ela não é ainda completa, nossa personalidade espiritual, né? Nós estamos em formação, estamos buscando a humanidade de uma forma geral, né? Então, sem dúvida, a humanização. Então, sem dúvida nenhuma, o dia a dia do médium é um aprendizado constante. Nós costumamos dizer que somos sempre aprendizes, porque não existe um dia igual ao outro na mediunidade. Todos os dias são diferentes, é um aprendizado constante. E o médium, como instrumento, ele tem que, nesse primeiro capítulo, diz o seguinte, que ele precisa afastar as fantasias, não é? Ele precisa se entregar, assim, com o coração, com amor, olhar as pessoas atendidas como se fossem filhos, não é? E amar, realmente, colocar o amor em suas atividades. Então, é necessário evangelizar o coração. Porque evangelizando o coração, nos afastamos daqueles sentimentos perniciosos que ainda existem, não é? E colocamos no lugar desses sentimentos, sentimentos mais nobres. Porque para atender a mediunidade com fraternidade, é necessário que o indivíduo mude a sua conduta, que ele seja uma pessoa modesta, que ele não seja uma pessoa gananciosa, seja uma pessoa realmente ética, que olha ao próximo com muito respeito e muito carinho. Marco Antônio, para terminar nesse minuto final, olha para aquela câmera ali e explica para nós o que é mediunidade com Jesus, aquela câmera. Allan Kardec, quando perguntou aos espíritos da codificação, foi dito o seguinte: qualquer pessoa que tenha uma certa predisposição em contactar com os espíritos é, pois, um médium, variando a graduação naturalmente. Mediunidade com Jesus é trabalhar para o Mestre, é trabalhar para um mundo melhor, para a fraternidade e para realmente nós conseguirmos colocar o Evangelho, conseguirmos esclarecer sobre a imortalidade,
de onde viemos, quem somos, para onde vamos, o que será de nós quando o mundo orgânico falir, e quando aqueles que nós amamos retornarem ao mundo maior. O aspecto consolador da mediunidade, um deles, sem dúvida, é a mediunidade. Bom, depois de tudo isso, só me resta dizer aqui, em meu nome, em nome do Marco Antônio Maiuri, que é meu amigo, desejar, graças a Deus, desejar a todos vocês que estão em casa muita saúde, muita paz, muita alegria, muita serenidade. Que Jesus esteja em nossos lares. Deus abençoe. Até a próxima apresentação, até a próxima edição do nosso programa. Muita paz a todos e obrigado. Obrigado.